Olá, meu nome é Marcos Trigueiro, sou um dos sócios fundadores da Sync Finance e aqui na Sync a gente tem a missão de transformar o Brasil através da educação financeira. E a gente faz isso por meio do apoio, por meio do suporte ao profissional planejador financeiro. E o planejador financeiro é um profissional que vai transformar a vida das pessoas, otimizando a relação delas com suas finanças pessoais. Até porque educação financeira no Brasil é um cenário totalmente precário. E eu estou aqui hoje para te falar sobre os conhecimentos técnicos que são necessários para um planejador financeiro ser um planejador promissor no mercado. Quando a gente fala de conhecimentos técnicos, a gente tem 5 conhecimentos técnicos que todo planejador financeiro ele precisa ter para conseguir agregar na vida financeira dos seus clientes, para conseguir entregar um serviço de qualidade, para conseguir entregar um serviço de valor, um serviço que transforme vidas. Quais são esses 5 conhecimentos? O primeiro conhecimento é o conhecimento de mercado, que é quando ele vai ter toda a noção de economia e conceitos dentro da economia que ele precisa entender, até porque a economia não é estática, a economia ela é dinâmica. Conhecimento sobre planejamento financeiro, porque se ele não entender noções básicas e noções avançadas sobre o planejamento financeiro, ele não vai conseguir traçar um plano para que seu cliente conquiste seus objetivos. Conhecimento sobre finanças pessoais, porque se ele não tiver esse conhecimento sobre finanças pessoais, ele não vai conseguir entender a forma de agir e pensar do seu cliente e não vai conseguir entender como o cliente organiza o seu orçamento hoje e como ele pode otimizar essa organização atual que muitas vezes é inexistente, tá? E depois desse conhecimento sobre finanças pessoais, tipos de investimento, porque se o planejador financeiro ele não entender sobre investimento, sobre renda fixa, sobre renda variável, ele não vai conseguir passar a melhor mensagem para o cliente de como ele pode escalar os seus resultados, como ele pode aproveitar as oportunidades do mundo dos investimentos e tributação. Como é que funciona a tributação, tanto dos investimentos comuns quanto de outros tipos de investimento. E a gente vai falar hoje, vai entrar a fundo em cada um desses pontos, cada um desses conhecimentos técnicos que o planejador financeiro ele precisa ter para transformar na vida das pessoas. Vamos lá, começando com conhecimentos de mercado. Sobre conhecimentos de mercado, o planejador financeiro ele precisa ter 3 conhecimentos principais. O primeiro conhecimento é noções básicas sobre economia. Ele precisa entender noções básicas sobre economia, noções básicas sobre oferta, sobre demanda, noções básicas sobre taxas de juros, noções básicas sobre crédito, sobre empréstimo, sobre financiamento, e o quanto as taxas de juros elas afetam esses diferentes tipos de produtos. Então ele precisa ter toda essa noção básica de economia, até porque a economia ela é cíclica. Porque quando ele entende de economia, ele vai conseguir aproveitar as oportunidades que irão surgir no mercado e passar essas oportunidades da melhor forma possível para os seus clientes. E quando ele entende sobre economia, ele já fica ligado e passa a melhor mensagem possível sobre as oportunidades para que seus clientes conquistem seus objetivos no menor tempo possível, economizando o máximo possível. E sobre economia, não é, de fato, a economia mensal. É ali o mercado financeiro, noções básicas sobre a economia por trás do mercado financeiro. Economia internacional, macroeconomia, microeconomia, o quanto as decisões do governo afetam o mercado financeiro e como a gente pode encontrar brechas para conseguir alavancar os nossos resultados, tanto no mercado financeiro nacional quanto no mercado financeiro internacional. Depois que o planejador ele começa a entender noções básicas de economia, ele vai começar a analisar indicadores. Indicadores de mercado, indicadores socioeconômicos, indicadores de diversos outros mercados também para conseguir traduzir o que está por vir numa análise cíclica econômica. Então, a partir do momento que ele vai começar a analisar os indicadores, ele vai conseguir traçar projeções, ele vai conseguir mensurar o resultado dos seus clientes da melhor forma possível. E essa análise de indicadores
é muito importante para saber se a posição do seu cliente ela está uma posição atrativa, uma posição que de fato está trazendo um determinado retorno dentro daquele benchmark, dentro daquele indexador de concorrência, ou se a posição do cliente não é uma posição que está trazendo um retorno atrativo para ele. Por exemplo, ele precisa entender a importância da parte conservadora da carteira do cliente e está ganhando do CDI. Se não estiver ganhando do CDI, talvez não seja uma posição tão atrativa. Se a parte da carteira do cliente que se expõe a ações está ganhando do Ibovespa, se não tiver, talvez não seja uma posição que esteja tão atrativa. Então ele precisa entender esses indicadores quanto indicadores micro e macroeconômicos, como, por exemplo, inflação, desemprego, e aí ele vai conseguir analisar tendências de mercado e direcionar o planejamento financeiro do seu cliente com base e embasamento nessas análises desses indicadores que ele vai analisar, né? E depois que ele faz essa análise dos indicadores, ele precisa acompanhar as tendências de mercado. Depois que ele tem as noções básicas de economia e depois que ele vai analisar todos os indicadores, ele vai chegar a uma resposta sobre do que está por vir. E essas tendências de mercado são justamente as oportunidades que ele vai passar para o seu cliente. Óbvio, talvez por uma divergência aqui ou ali, ele não vai conseguir prever o futuro do mercado, até porque ninguém aqui tem bola de cristal. Mas ele vai conseguir interpretar uma certa sazonalidade, interpretar um certo comportamento para que o seu cliente ele aproveite as oportunidades. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Bitcoin, que foi um exemplo recente. O Bitcoin ele tem um halving que acontece a cada 4 anos e, historicamente falando, 3 meses após o halving do Bitcoin, o Bitcoin chega a atingir sua máxima. Se ele interpretou esse parâmetro histórico, ele conseguiu passar a mensagem para o seu cliente de que talvez se expor um pequeno percentual do patrimônio a Bitcoin, de acordo com a tolerância ao risco do cliente, pudesse ser uma boa alternativa. E se o cliente não tem aptidão ao risco, ele vai entender que não é necessário para aquele cliente se expor a essa volatilidade. Então, analisando todas essas tendências de mercado, ele vai conseguir aproveitar as oportunidades, conseguir enxergar as brechas para que os seus clientes tenham ganhos exponenciais. E aí, depois que ele tem todo esse conhecimento de mercado, através das noções básicas de economia, através da análise de indicadores e começa a interpretar tendências de mercado, o planejador financeiro ele vai para o segundo conhecimento técnico, que é o conhecimento sobre planejamento financeiro. E dentro do conhecimento sobre planejamento financeiro, a gente divide em 3 pontos. O primeiro é a definição de metas, porque se o planejador financeiro ele não conseguir definir metas inteligentes de acordo com a realidade financeira do seu cliente, ele não vai conseguir fazer com que seu cliente atinja os seus objetivos no menor tempo possível ou de forma em que não afete a sua saúde financeira. E para definir metas financeiras inteligentes, existe a metodologia SMART, que é um framework internacional, né, SMART, e esse framework, ele significa o S de uma meta específica, o M, uma meta mensurável, o A, uma meta atingível, R de meta relevante e T de meta temporal. E usando esse framework, essa metodologia SMART, ele consegue elaborar metas inteligentes. E para conseguir mensurar o impacto que essa meta está causando no planejamento financeiro do cliente, ele pode usar a metodologia GROW. O G é de Goals, o R é de Reality, que é a realidade inicial, o O vem de Options, quais são as opções que ele tem para atingir aquela determinada meta, e o W vem de Will, quais são as vontades dele de seguir mensalmente para conseguir acelerar a conquista daquele determinado objetivo, daquela determinada meta. E depois que ele tem essa definição de metas inteligentes, de forma personalizada, de forma individual para cada cliente, alinhando com a realidade financeira, ele vai para o segundo conhecimento técnico dentro de planejamento financeiro, que é a elaboração do orçamento. Se ele não conseguir definir um orçamento de forma inteligente, de forma estruturada, se baseando na realidade, no padrão de vida daquele cliente, o planejador financeiro não vai conseguir fazer com que seu cliente alcance seus objetivos.
Então, a definição de orçamento ela é fundamental. E a definição de orçamento é entender quais são os gastos que aquele cliente tem mensalmente, quais são os gastos que são essenciais, quais são os gastos que não são essenciais, que aquele cliente possivelmente pode abrir mão, e já gerar uma margem de economia mensal para poder conseguir acelerar a conquista dos objetivos. Então, essa definição de orçamento, esse entendimento 360 graus, para depois ele começar a planejar as metas, que foi o primeiro ponto, dentro do conhecimento técnico de planejamento financeiro que a gente trouxe, é fundamental. E, a partir da definição do orçamento, ele vai para o último ponto, que é a estratégia para alcançar os objetivos. E aí, quando a gente entende o orçamento do cliente e a gente traça metas, a gente vai também precisar traçar estratégias para conquistar os objetivos. E uma dessas estratégias para conquistar os objetivos é a flexibilização das conquistas. Objetivos de curto prazo, objetivos de médio prazo e objetivos de longo prazo. Não é colocar todos os ovos em uma única cesta. E para cada objetivo, tanto de curto, médio e longo prazo, o planejador financeiro vai traçar uma estratégia diferente. Então, essa flexibilização é uma excelente estratégia que vai potencializar e alavancar os resultados financeiros dos clientes, possivelmente acelerando a conquista dos objetivos individuais, dos objetivos financeiros. Então, é muito importante que o planejador ele tenha essa noção de planejamento financeiro para ele conseguir, através ali da rotina, fazer com que seu cliente se engaje com o planejamento, fazer com que seu cliente acelere a conquista dos seus sonhos, acelere a conquista dos seus objetivos financeiros pessoais. O terceiro conhecimento técnico que o planejador financeiro precisa ter é o conhecimento sobre finanças. E aí, quando a gente entra nesse conhecimento sobre finanças, é de fato controlar as despesas, o controle do orçamento mensal. Depois que ele definiu o orçamento, na habilidade do planejamento financeiro, agora ele vai mostrar para o cliente como o cliente pode controlar. E aqui nesse controle de despesas é quando ele vai ensinar o cliente a tomar decisões financeiras mais racionais, ao invés de decisões financeiras emocionais, que muitas vezes são decisões financeiras irracionais, que geram diversos traumas na maior parte da população brasileira hoje. Traumas esses como depressão, ansiedade, até mesmo grandes divórcios. A maior parte de divórcio no Brasil hoje é causado por estresse financeiro, por problema financeiro. Então, esse controle de despesa que ele vai ensinar para o seu cliente, para que ele tenha um controle em tempo real, e através desse controle em tempo real ele vai conseguir seguir todas as metas que foram traçadas e planejadas anteriormente, ele vai fazer com que seu cliente se engaje e permaneça dentro do orçamento estabelecido. E depois que ele fizer mostrar para o seu cliente como seguir, controlar essas despesas, ele vai mostrar a importância de ter uma reserva de emergência. Até porque ninguém aqui, como eu já falei antes, tem bola de cristal e consegue prever quando vai acontecer qualquer tipo de imprevisto. Se a gente não consegue prever quando vai acontecer qualquer tipo de imprevisto, é imprescindível que o planejador financeiro faça questão de uma reserva de emergência para o seu cliente. Porque tem muitos clientes que querem começar a vida financeira já investindo em ações, já investindo em fundos imobiliários para ter renda passiva, já investindo em Bitcoin. Mas a maior parte desses clientes que querem começar esquecem de coisas básicas. A gente tem que dar um passo para trás para poder a gente começar a pegar impulso e correr. Então, é imprescindível uma reserva de emergência na vida financeira do cliente. E hoje, para os meus clientes, eu costumo sempre dizer que existem 3 tipos de reserva. A reserva mínima, que é 3 vezes a renda mensal do cliente, a reserva intermediária, que são 6 vezes a renda mensal, e a reserva ideal, que é a reserva completa, que são 12 vezes a renda mensal. Nesse caso, 12 vezes aqui, né? Mas, para cada tipo de profissão, e aí é muito importante o planejador financeiro entender a necessidade de cada cliente, vai se fazer jus uma reserva específica. Por exemplo, para aquele cara que é autônomo, que ele não tem certeza se vai receber no mês seguinte. Para ele, é fundamental ele ter pelo menos uma reserva ideal, 12 vezes a sua renda mensal. Para um servidor público, que todo dia primeiro sabe que vai receber o seu salário, para ele uma reserva mínima de 3 vezes a renda mensal é suficiente. E para o CLT, ou para outro tipo de profissão, o ideal é ter uma reserva intermediária aí de 6 vezes a renda mensal, tá?
Mas por que eu gosto de basear a reserva em cima da renda e não dos gastos mensais? Porque caso aconteça algum tipo de imprevisto, durante esse período que ele vai acabar utilizando a reserva, ele não vai precisar se desfazer dos investimentos, ele ainda vai continuar conseguindo manter o seu padrão de investimentos. Por isso que eu sempre trato a reserva em cima da renda mensal e não em cima dos gastos mensais. E depois que o planejador faz questão dessa reserva e mostra para o seu cliente a importância de ter uma reserva de emergência, o terceiro passo, o terceiro conhecimento, dentro do conhecimento técnico sobre finanças, é as estratégias para redução de dívidas. 8 a cada 10 famílias estão endividadas no Brasil hoje. E como planejador financeiro, se você passa a atender essa família alguma dessas famílias, dessas 8 famílias que estejam endividadas, é imprescindível que você tenha e conheça estratégias para começar a reduzir essas dívidas. Uma das estratégias que a gente tem é a estratégia de trocar uma dívida cara, várias dívidas que somando formam uma dívida cara por uma dívida barata, através de uma renegociação de dívida, através de um refinanciamento, um empréstimo com garantia. E essa estratégia consiste no seguinte: o cliente vai estar totalmente endividado, você vai somar todas essas dívidas e ver qual é o déficit mensal dele, né? Quanto é que essas dívidas consomem do orçamento do cliente, e você vai montar uma estratégia para pegar um crédito ou pegar um empréstimo para que você consiga trocar essa parcela total de dívidas mensais por uma parcela mais barata. Porque se você troca várias parcelas que somando dão uma parcela cara por uma parcela mais barata, você consegue gerar uma economia no orçamento do seu cliente. E essa economia pode até servir para ele quitar essa nova dívida mais rápido, até mesmo montar sua reserva de emergência e, quem sabe, conquistar outros objetivos financeiros. Então, essa folga mensal que você vai conseguir gerar vai proporcionar para o cliente uma qualidade de vida muito maior. Vai proporcionar para esse cliente uma tranquilidade financeira. Então, essa estratégia para redução de dívida, ela é fundamental. Se o planejador financeiro não tiver esse conhecimento, ele não vai conseguir passar a melhor estratégia possível, passar a melhor mensagem possível e montar um planejamento financeiro mais eficiente. Existem outras estratégias também de redução de dívidas. Tem muita gente que fala em caducar, mas também caducar não é a única estratégia, existem outras que o planejador financeiro ele vai utilizar para quitar, quem sabe, né, ou a reduzir a parcela mensal de dívidas dos seus clientes. E se ele não pegar um cliente, por exemplo, que não tenha dívida, melhor ainda, o trabalho vai fluir com muito mais rapidez. E depois que a gente entende todo esse conhecimento técnico, todos esses 3 conhecimentos técnicos iniciais, né, conhecimento de mercado, conhecimento sobre planejamento financeiro e conhecimento sobre finanças, a gente vai para conhecimento sobre os tipos de investimento. E quando a gente fala dos tipos de investimento, a gente tem conceitos básicos sobre investimento, como, por exemplo, a tríade dos investimentos. A gente tem na tríade os 3 pilares base de todos os tipos de investimento, que é liquidez, segurança e rentabilidade. E para cada tipo de investimento, a gente vai priorizar 2 pilares e vai abrir mão de um terceiro, como, por exemplo, o investimento de curto prazo, como uma reserva de emergência. A gente vai priorizar liquidez e segurança, vai abrir mão de um pouco de rentabilidade. Um investimento de médio prazo, como uma carteira de investimentos, a gente vai priorizar a liquidez e a rentabilidade e vai abrir mão da segurança, porque a gente vai se expor um pouco mais ao risco para ter ganhos um pouco maiores, ou possivelmente ganhos maiores. E os investimentos de longo prazo, como a previdência privada, a gente vai priorizar a segurança e a rentabilidade. Vai abrir mão da liquidez porque a gente sabe que é um investimento para o futuro, que é um investimento para a nossa garantia de renda futura. E quando a gente entra nos tipos de investimento, a gente tem, de modo geral, a renda fixa e a renda variável. E a gente tem vários produtos dentro da renda fixa e a gente tem vários produtos dentro da renda variável. E cada produto tem o seu ponto forte e seu ponto fraco. Cada produto tem a sua particularidade. E é imprescindível que o planejador financeiro entenda cada um desses produtos para poder passar a melhor mensagem possível para o seu cliente e alinhar o tipo de investimento que o cliente vai ter de acordo com o seu perfil de investidor. E dentro desses perfis de investidor, a gente tem o perfil conservador, que é aquela pessoa que tem pouco aptidão ao risco, o perfil moderado, que é aquela pessoa que já tolera se expor um pouco mais ao risco,
e aquela pessoa arrojada que já se expõe muito mais ao risco, porque entende que essa exposição, quando feita de forma profissional, ela tende a trazer diversos retornos, principalmente retornos exponenciais na linha do tempo. Dentro da renda fixa, a gente tem diferentes produtos, desde produtos mais ultraconservadores até produtos um pouco mais moderados, até mesmo dentro da renda fixa. Por exemplo, um produto ultraconservador, a gente tem a poupança, a gente tem o CDB. Um produto um pouco mais moderado, a gente tem ali as debêntures, até mesmo dentro da renda fixa a gente tem produtos que se expõem a um certo nível de risco. A gente tem outros produtos, além do CDB, da poupança e das debêntures. A gente tem produtos como os LCIs e os LCAs, a gente tem produtos como os CRIs e os CRAs. O LCI é a letra de crédito imobiliário e o LCA é a letra de crédito do agronegócio. Os CRIs são os certificados de recebíveis imobiliários e os CRAs são os certificados de recebíveis do agronegócio. Tem letras de câmbio e tem diversos outros tipos de investimento dentro da renda fixa. E é imprescindível que o planejador financeiro entenda os pontos fortes e os pontos fracos. Até porque, para um cliente que não tem aptidão ao risco, é imprescindível que o planejador diversifique a carteira dentro do perfil de investidor daquele cliente. E se for um perfil conservador, ele vai diversificar a carteira utilizando diferentes produtos da renda fixa. Ele pode colocar um percentual ali um pouco menor em debênture, um percentual um pouco menor em CRIs ou CRAs, até mesmo expor um percentual um pouco considerável ali a LCIs e LCAs. E depois desse entendimento dessas particularidades, alinhando com o perfil de investidor do cliente, ele vai estudar sobre renda variável. É importante demais que ele tenha conhecimentos técnicos sobre a renda variável. E a renda variável a gente tem diversos produtos, a gente tem um leque muito grande de produtos, a gente tem os criptoativos e é importante que o planejador entenda o que são os criptoativos para poder passar a melhor mensagem possível, caso o seu cliente venha tirar dúvidas com o tema. E aí dentro de criptoativo, responder aquela boa e velha pergunta, né, se Bitcoin é criptoativo. Bitcoin é um tipo de criptoativo, existem mais de 12 mil no mercado hoje. Entender as particularidades das ações, o que são dividendos, como analisar os indicadores de ações, porque os clientes vão tirar dúvidas. A partir do momento que o cliente for evoluindo na jornada de educação financeira, ele vai começar a ter interesse por esses temas mais avançados. Então é importante demais que o planejador financeiro ele tenha conhecimento sobre esses conceitos de renda variável. Além disso, ele precisa entender não só sobre ações, não só sobre criptoativos, ele precisa entender sobre outros produtos também que provavelmente o seu cliente vai tirar dúvida, como, por exemplo, derivativos, BDRs, ETFs, fundos imobiliários, outros tipos de fundo, como fundos de ações, fundos multimercado, fundos internacionais. Então, quanto mais o planejador tiver conhecimentos técnicos sobre renda variável, melhor ele vai conseguir passar a mensagem para o seu cliente. Mostrar a importância de diversificar entre diferentes produtos que ele tenha domínio. Por quê? Porque ele tendo domínio, ele vai conseguir passar tranquilidade e passar clareza para o seu cliente que está disposto a ter aqueles produtos na carteira, para aquele cliente que está disposto a correr aquele determinado risco. E depois que o planejador ele começa a desenvolver esses conhecimentos técnicos sobre os diferentes tipos de investimento, sobre os conceitos básicos e conceitos avançados, a gente vai para o último conhecimento técnico que o planejador financeiro ele precisa ter, que é conhecimento sobre tributação. E quando a gente fala de tributação, a gente tem dois tipos de tributação, de modo geral. A tributação dos investimentos comuns e a tributação da previdência privada. Como é que funciona a tributação nos investimentos comuns? Nos investimentos comuns, segue a tabela regressiva. Ou seja, quanto mais tempo a gente deixa o nosso dinheiro lá parado, rendendo, menos imposto a gente vai pagando na linha do tempo. O imposto começa em 22,5% e esse imposto ele só é incidido sobre o lucro, nunca sobre o valor total, e esse imposto ele vai caindo com o tempo, com a alíquota mínima de 15%. E se você resgatar, se o seu cliente resgatar com menos de 30 dias, ele está sujeito a pagar um IOF para a instituição financeira que ele guardou o dinheiro. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. Quanto mais próximo do 30º dia, menor é o IOF que o cliente vai pagar.
Mas existem alguns tipos de investimento que são isentos dessa tributação. Se são isentos dessa tributação, seu rendimento já é um rendimento líquido, o que pode fazer toda a diferença na hora que for montar uma carteira de investimentos direcionada e alinhada para o seu cliente. Quais são, de modo geral, esses tipos de investimento que são isentos dessa tributação? A gente tem a poupança, a gente tem os LCIs e os LCAs, a gente tem também os CRIs e os CRAs, as debêntures na modalidade incentivada também tem essa isenção de tributação, e a gente tem também os dividendos dos fundos imobiliários, que hoje não tem tributação. Então esses dividendos, eles já são líquidos, o que é uma vantagem muito grande desse tipo de produto. E, além disso, a gente tem a tributação na previdência privada. A tributação na previdência privada já é um pouco mais diferente. Como é que funciona a tributação da previdência privada? Bom, para explicar como é que funciona a tributação na previdência privada, a gente precisa entender a lógica do fundo previdenciário. A gente vai aportar num fundo previdenciário e tem o nosso aporte que vai acumulando com o passar dos anos e tem a rentabilidade que esse fundo previdenciário vai ter com o passar dos anos. Geralmente a rentabilidade ela é muito maior do que o que a gente aporta com o passar dos anos, tá? Porque é juros em cima de juros. É um juros compostos positivo. E como é que funciona a lógica da tributação na previdência privada? Bom, a previdência privada tem duas modalidades. A modalidade PGBL, que é pessoa geradora de benefício livre, e a modalidade VGBL, que é vida geradora de benefício livre. Cada modalidade tem sua particularidade. Na modalidade PGBL, o imposto que você vai pagar na sua previdência é em cima de tudo, do que você aportou, mais o que rentabilizou. Na VGBL, a gente ignora tudo que você aportou e a base de cálculo do seu imposto é somente o que rentabilizou. Ao primeiro ver, o VGBL parece muito mais atrativo. E ao primeiro ver, de fato é, porque a base de cálculo do imposto é menor. Só que a PGBL ela tem uma vantagem, que é uma vantagem tributária. Por quê? Porque a PGBL ela é dedutível na declaração anual do imposto de renda. Ela conta como uma despesa dedutível. Então ela tem esse benefício fiscal, que para muitas profissões pode ser uma diferença anual na declaração do imposto de renda muito grande. E ela é dedutível em até 12% da renda tributável. Então, por essa dedução, muitas profissões elas começam a restituir valores muito grandes. Só para você ter uma noção, para os meus clientes oficiais, eu consigo uma restituição anual, em média, de 4,5 a 5,5 mil reais por ano. Só por causa da previdência privada, porque investiu os 12% da renda tributável. Então é um benefício fiscal muito positivo para algumas profissões. Para outras, como o ramo da medicina, que está passando por uma pejotização muito grande, pode não ser tão interessante. E aí, nesses casos, parte mais para uma VGBL, por exemplo. Mas é sempre importante ser feito um estudo para saber qual é a modalidade que faz mais sentido para o cliente. Por isso que o planejador financeiro ele precisa ter todo esse conhecimento. E depois que ele define a modalidade, se é PGBL ou VGBL, ele vai escolher a tabela de tributação. Hoje a tabela de tributação, depois da reforma que a gente teve na Previdência, ela só é escolhida após o primeiro resgate. E existem duas tabelas de tributação na Previdência. A tabela progressiva, se você optar por escolher essa tabela, no momento do primeiro resgate você vai ser tributado em 15%. E caso você tenha uma renda tributável naquele ano, você vai ser compensado em até 27,5% na declaração do imposto de renda do ano seguinte. E a segunda tabela de tributação é a tabela regressiva, em que o imposto começa em 35% e a cada 2 anos que vão se passando, o imposto cai 5%, com a alíquota mínima de 10%. Então, se você resgata de 0 a 2 anos, você paga 35% de imposto. Se você resgata de 2 a 4 anos, você paga 30% de imposto. De 4 a 6 anos, 25%. De 6 a 8 anos, 20%. De 8 a 10 anos, 15%. E acima de 10 anos, 10% de imposto. É importante lembrar que é 10% de imposto a partir da data do aporte. Se você fez um aporte hoje, daqui a 10 anos, esse aporte que você fez vai estar com a alíquota mínima. Se você fizer um aporte mês que vem, somente no mês que vem, daqui a 10 anos, você vai conseguir estar com esse aporte com a alíquota mínima de 10% ao ano.
E aí a gente começa a entender como é que funciona a lógica tributária dos investimentos comuns e da previdência privada. E esse conhecimento técnico, ele é fundamental que o planejador financeiro tenha para poder conseguir agregar de forma eficiente, alinhando cada perfil de cliente com as vantagens que ele vai conseguir entregar. Por isso que todos esses conhecimentos técnicos que eu citei anteriormente, eles são muito importantes. Resumindo, todos os principais conceitos técnicos que o planejador financeiro ele precisa ter para conseguir agregar na vida financeira do cliente, a gente dividiu esses conhecimentos técnicos em 5 pontos. O primeiro ponto é um conhecimento de mercado, e quando a gente falou de conhecimento de mercado, a gente falou sobre noções básicas de economia, a gente falou de análise de indicadores e a gente falou de acompanhamento de tendências. Por quê? Quando o planejador financeiro entende de economia e quando o planejador financeiro sabe analisar indicadores, ele começa a enxergar tendências de mercado. E ele enxergando essas tendências de mercado, ele vai conseguir aproveitar as principais oportunidades que irão surgir e passar essas oportunidades da melhor forma possível para o seu cliente. Então é imprescindível que o planejador tenha esse conhecimento de mercado. O segundo conhecimento técnico é o conhecimento sobre planejamento financeiro. E dentro desse conhecimento de planejamento financeiro, a gente listou a definição de metas, elaboração do orçamento planejado e estratégia para alcançar os objetivos. Quando o planejador financeiro começa a planejar um orçamento e define as metas mensais para que seu cliente cumpra essas metas, tanto mensais quanto anuais, e ele define essas metas de forma inteligente através de uma metodologia, como a metodologia SMART, fica muito mais claro para o cliente o que precisa ser feito para que ele alcance os seus objetivos. E existem algumas estratégias que o planejador financeiro vai utilizar para fazer com que seu cliente alcance seus objetivos, mostrando projeções, mostrando gráficos, mostrando ilustrações, fazendo com que o cliente engaje de fato no orçamento planejado e nas metas planejadas que o planejador traçou anteriormente. Depois desse conhecimento técnico sobre planejamento financeiro, tem conhecimento sobre as finanças pessoais. Conhecimento sobre as finanças pessoais, a gente tem controle de despesas, a importância de ter uma reserva de emergência e estratégias para redução de dívidas. Sobre controle de despesas, é imprescindível que o planejador financeiro mostre para o seu cliente a importância dele ter um controle financeiro 360 graus para ele tomar decisões financeiras muito mais racionais, ao invés de decisões financeiras emocionais, que muitas vezes podem ser decisões financeiras irracionais. É importante demais que o planejador financeiro não abra mão de uma reserva de emergência para o seu cliente, uma reserva de emergência direcionada ao perfil dele. E hoje a gente viu que tem 3 tipos diferentes de reserva de emergência. E é imprescindível que o planejador financeiro saiba diferentes estratégias para resolução de dívidas, para quitação de dívidas. Por quê? Porque a maior parte dos brasileiros hoje, que fazem parte da população economicamente ativa, estão endividados. Então, se você quiser atender as pessoas e transformar o Brasil através da educação financeira, você precisa saber como solucionar essa dívida, você precisa saber como quitar, como resolver as dívidas dos seus clientes. E depois que a gente entende esses 3 conhecimentos técnicos, a gente vai para os investimentos, e aí a gente precisa entender conceitos básicos sobre investimentos, como os pilares fundamentais, como a diferença dos perfis de investidor que existem no mercado hoje, e como a gente vai alinhar isso na percepção do nosso cliente, como a gente vai trazer o perfil do nosso cliente e alinhar com todos esses conhecimentos do mundo dos investimentos. A gente falou sobre conhecimentos avançados da renda fixa, diferentes produtos dentro da renda fixa, e conhecimentos avançados da renda variável, e que o planejador precisa saber os pontos positivos e os pontos negativos de cada um desses produtos para montar uma carteira diversificada conforme o perfil de risco do seu cliente, entendendo a aptidão, o desejo e os objetivos financeiros dele. E depois que a gente falou sobre os diferentes tipos de investimento, seus conceitos básicos e seus conceitos avançados, o último conhecimento técnico que a gente falou foi sobre tributação. Como é que funciona a tributação nos investimentos comuns e como é que funciona a tributação na previdência privada. Para que o planejador, de acordo com a realidade financeira do cliente, possa
planejar, possa montar uma estratégia tributária eficiente na pessoa física para fazer com que o seu cliente tenha alguma vantagem tributária. Até porque não tem como uma pessoa física deixar de pagar o seu imposto. Então, é muito importante que o planejador financeiro saiba estratégias de tributação para conseguir reduzir esse imposto e já gerar uma economia anual para o seu cliente. Então, todos esses 5 pontos, eles são conhecimentos técnicos fundamentais e imprescindíveis que um planejador financeiro desenvolva para conseguir transformar a vida das pessoas através da educação financeira, para transformar a vida das pessoas otimizando a relação dela com suas finanças pessoais, fazendo com que os seus clientes tomem cada vez mais decisões racionais ao invés de decisões emocionais, a gente tendo, consequentemente, um país muito mais educado financeiramente. No mais, eu gostaria de deixar aqui para você o meu muito obrigado que assistiu esse vídeo até o final. Caso você tenha interesse em se tornar um planejador financeiro, segue as nossas redes sociais e se você tem esse interesse, eu vou te convidar a dar uma olhada no nosso blog. Lá a gente faz posts semanais com temas direcionados para quem quer se tornar um planejador financeiro. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.